Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Enjoy Clinic Cast. Eu sou o Dr. David Sena, cirurgião plástico, e esse podcast ele existe para a gente conversar tudo que está envolvido com o mundo da estética, o mundo da cirurgia plástica, educação como um todo, para que a gente possa educar os nossos pacientes para ter os melhores resultados. E nesse episódio especificamente está falando do projeto 40 mais você, que é um projeto que foi direcionado para os pacientes acima de 40 anos para ter a sua melhor versão. E a gente tem como convidado hoje a doutora Fairuz Helena, especialista em... Rejuvenescimento íntimo feminino. É isso aí, vamos aprender um pouco mais o que a gente pode saber da dermatologia relacionada ao rejuvenescimento íntimo. Então, Fairuz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite hoje e esse projeto, né? E eu queria saber um pouco de você em relação a como é que você começou como dermatologista, né? E acabou sendo especialista em rejuvenescimento íntimo. Então, David, te agradeço demais o convite. Esse projeto ele é super especial e eu estou muito emocionada de poder fazer parte junto com vocês, que eu sei que esse projeto ele foi desenvolvido com muito carinho. E o rejuvenescimento íntimo, na verdade, ele me encontrou. Não foi uma coisa que eu fui atrás. Eu sou dermatologista de formação, sempre tive uma afinidade com a ginecologia durante a faculdade, mas eu não pensava, né? Nunca imaginei que eu fosse acabar estudando e virando especialista de uma área tão específica. O rejuvenescimento íntimo ele aconteceu na minha vida porque eu trabalho no Instituto Burme Bastos e o Dr. Fernando Bastos, urologista, ele queria procedimentos minimamente invasivos para as pacientes com incontinência urinária. E naquela ocasião, ele comprou uma ponteira ginecológica do Fotona e, naquele momento na clínica, eu era a pessoa que entendia de lasers. Eu era dermatologista, estudo laser desde 2012, então eu fiz o treinamento e acabei aplicando em algumas pacientes. Para minha surpresa, elas melhoraram muito do ponto de vista funcional e estético. A gente teve uma melhora muito grande com poucas sessões do laser e eu pensei, poxa, eu preciso estudar isso. O que eu não sabia é que além de melhorar, né, toda essa funcionalidade, que eu ia ter um retorno tão grande das pacientes, porque isso impacta na qualidade de vida íntima delas e também das pessoas que elas convivem intimamente. Perfeito. Um parceiro, uma parceira, a gente consegue resgatar a autoestima, autoconfiança e com isso trazer conforto e bem-estar íntimo. Então quer dizer que o tratamento hoje que a gente faz na região íntima, com o laser, no caso do Fotona, até que você conversasse um pouco mais por qual é a diferença dele para os outros lasers, ele vai melhorar tanto a parte estética quanto a parte funcional também. E o que é que diferencia o Fotona dos outros lasers? Então, assim, o laser fotona, ele é uma tecnologia que ele utiliza laser de erbium, tá? Tem outras plataformas que também utilizam erbium, mas o fotona, ele tem um protocolo smooth muito diferenciado, que a gente consegue entregar essa energia de uma forma muito elegante, sem tanto dano, mas com benefício e com efetividade bem comprovados, isso por estudos científicos e também pelo relato, né, das pacientes no consultório. Tem outro tipo de laser, que é o laser de CO2, que vários colegas utilizam. E quando me perguntam o que é melhor, Sim. eu respondo que o melhor é aquilo que a gente sabe conduzir. Então, o melhor carro é aquele que a gente sabe pilotar, né? Eu, no caso, tenho já uma experiência vasta com fotona, tenho resultados muito bons para melhora de incontinência urinária, de atrofia que curse com secura vaginal, com fissuras, sintomas decorrentes, né, da menopausa, aquele período que a mulher tem modificações hormonais, mas também a gente sabe que para mulheres mais jovens, em período fértil, ele pode ser empregado para candidias de repetição, para líquen escleroso, que é uma doença específica da região, e para quem, porventura, queira melhorar a parte estética. A gente faz o tratamento não só dentro do canal vaginal, mas também na parte externa, na vulva. A gente consegue melhorar ali a firmeza dos tecidos, reposicionando muitas vezes esses tecidos e trazendo ali um conforto estético. Ah, que legal. Então, o paciente ele tanto pode fazer a parte estética quanto a parte funcional, e dependendo dos casos, a parte de doenças também. Então, pelo que você está falando, a gente pode tratar o paciente como um todo e de uma maneira minimamente invasiva, e hoje, pelo departamento, pela a dermatologia, tem um conhecimento geral que só a ginecologia faria isso, né? E hoje, como você vê, qual a diferença que você vê os tratamentos que são feitos hoje, da maneira, seja com laser, seja com os bioestimuladores, seja com, enfim, com todos os tratamentos que nós temos mais modernos, e do que se fazia anteriormente? O que é que mudou? O que eu vejo assim, eu apelidei essa área, né, de dermatologia íntima feminina. Perfeito. Inclusive, iniciei um ambulatório no Rio de Janeiro, junto com a doutora Mônica Zulay, para ensinar os residentes de dermato nessa nova área de atuação. E acho que é uma área que vem buscando aí, vem crescendo, e vários colegas dermatologistas, ginecologistas e cirurgiões plásticos vêm aprofundando seus conhecimentos nessa área.
Eu acho que a troca de conhecimentos, né, nós dermatologistas entendemos muito de laser e tecnologias. E a gente sabe que a dermatologia é uma área de atuação que a gente trabalha com pele, cabelo, unha e mucosas, Perfeito. né? A mucosa vaginal a gente também considera uma área de atuação, porém, do colo do útero para dentro a gente respeita. Então, a gente sabe até onde a gente pode ir. Os nossos tratamentos, eles são minimamente invasivos, com lasers. A gente não vai fazer nenhuma cirurgia muito grande na região. E o interessante desses tratamentos é que a gente faz, o paciente retoma as suas atividades prontamente, não é um procedimento invasivo, então a gente tem como fazer no dia a dia sem que a paciente pare de trabalhar ou pare de ir na academia. E os lasers, eles são indolores. Então, muitas vezes, pacientes precisavam fazer um procedimento cirúrgico antigamente, Perfeito. né, para melhorar ali a questão do escape de urina. Hoje a gente consegue quadros leves de incontinência urinária, devolver ali a função de segurar o xixi, né, sem ter que parar a vida e fazer uma cirurgia. Isso é interessante que eu, como cirurgião plástico, na minha jornada também de formação, eu tenho percebido exatamente isso. Que cirurgias enormes que a gente fazia antes, hoje a gente fica com a associação de tecnologias e a maneira como a gente utiliza elas nos pacientes, as cirurgias têm ficado menores, né? E com melhores resultados. E o downtime, né, que é esse tempo de recuperação, tem ficado melhor também. E é o que você está observando também agora, né? No seu dia a dia, dentro da sua especialidade. E, Fariz, eu sei que você tem pacientes jovens e tem pacientes um pouco mais velhos, né? Qual a diferença do paciente que está passando dos 40 anos em relação aos mais jovens? Por que ele é tão diferente em relação a tratamentos? Eu vejo assim que a maior parte das mulheres que me buscam são pacientes que já passaram ali pelo climatério e pela menopausa, que é aquele período em que a gente tem alterações hormonais, a gente tem uma privação do estrogênio, o ovário para de produzir esse hormônio e nós iniciamos um processo de atrofia genital. As regiões onde nós temos mais receptores de estrogênio são o rosto, a região íntima e as pernas, que são regiões que envelhecem muito rapidamente depois que o ovário para de produzir esse hormônio. Então, quando a gente faz ali um tratamento, a gente faz para melhorar a função, né? Uhum. Então, o ponto básico é que essas mulheres acabam buscando é porque elas já não estão tendo tanta lubrificação, E elas que buscam isso, né? elas chegam com essa queixa? Chega assim, estou com secura, né, vaginal. Eu vi no teu Instagram que tu Boa. pode resolver isso com laser, é verdade. Eu comecei terapia de reposição hormonal, ou daqui a pouco eu não posso repor hormônio, e o laser acaba sendo uma excelente alternativa. Essa é a minha pergunta, assim, que hoje está muito em voga, né, fazer a reposição, mas tem pacientes que simplesmente não podem, né? E É. se ele está sofrendo esses sintomas, ele não, também, socialmente falando, ele quer ser aceito, socialmente, inclusive no casamento, no dia a dia da pessoa. Isso você tem observado como queixa também? Sim, inclusive, David, tem pacientes que sofreram de câncer de mama, Uhum. que depois do câncer, para manter a doença estável, elas têm que fazer um bloqueio hormonal. Elas tomam um remédio em que os hormônios femininos são bloqueados e elas potencializam uma menopausa, né? E para essas pacientes, o uso de reposição hormonal, ele é contraindicado. Elas não podem repor, né, os hormônios femininos. E para elas tem muito benefício a aplicação do laser, elas conseguem melhorar a lubrificação. Muitas pacientes acabam melhorando, inclusive, a vida com o parceiro, porque quando a gente Fantástico. tem uma alteração de lubrificação e tem fissura, tem dor, nós mulheres tendemos a evitar de ter relação. E isso acaba implicando também na vida íntima do casal. O que é mais comum para eu chegar? Qual é o perfil do paciente típico que chega aqui para te procura? É o paciente de 40 anos, o que já está começando o climatério? É o paciente mais velho? É assim, quando você vai elencar, assim, ó, essas são as coisas, as pontos mais comuns com quem eu me comunico e com quem eu trato os pacientes. A síndrome geniturinária da menopausa, que aparece assim, com secura, incontinência urinária, escape de urina e infecções de repetição acabam sendo as queixas principais do período, né, da menopausa. Uhum. Algumas pacientes já têm buscado fazer o laser antes de que esses sintomas fiquem completamente plenos, né? Elas já fazem de uma forma preventiva. Sim. Mas boa parte das pacientes já tem algum sintoma. E principalmente os pacientes de incontinência urinária, elas acabam muitas vezes querendo prolongar o tempo até chegar numa cirurgia, né, melhorar ali o colágeno dentro do canal vaginal. E a gente tem, além disso, a cadeira em sela, que é uma cadeira que faz uma estimulação da musculatura Musculatura. do assoalho pélvico,
né? Utiliza a tecnologia Hyphen para fazer hipertrofia, fazer um grande pompoarismo ali da região. E a gente trata muitas vezes em camadas, né? O colágeno dentro do canal, melhorando ali a firmeza para os órgãos pélvicos, mas também a musculatura que está embaixo, mais fortalecida, e o esfíncter propriamente dito, dão para a paciente um conforto de contenção desse xixi que está escapando. Olha que fantástico, então ela veio para uma queixa funcional inicial, você consegue fazer todo o tratamento da parte do laser, também mais a parte funcional associada, e ainda fica esteticamente bonito. Então melhora a parte funcional, melhora a parte estética e melhora o conforto do paciente como um todo. Então é a melhor de qualidade de vida, na realidade. Exato. E além disso, David, uma curiosidade é que esses tratamentos acabam amplificando e melhorando a sensação de orgasmo. Tá? Porque a gente melhora ali a sensibilidade do clitóris, a contração da musculatura do assoalho pélvico acaba melhorando a circulação ali, Perfeito. né? E são coisas que modificam com o passar do tempo, porque esses órgãos também envelhecem, né? O clitóris ele foi desenvolvido no nosso corpo da mulher para proporcionar prazer, é a única função dele no corpo da mulher. E ele também vai envelhecendo também, né? Vai se alterando e as mulheres às vezes acabam diminuindo as sensações durante a relação. Quando a gente faz o tratamento, elas voltam dizendo: eu estou uma guriazinha de novo, né? Porque a gente acaba melhorando a performance sexual dessas pacientes. Olha que fantástico. Então, existe uma melhora também social, seja no casamento, seja no dia a dia da pessoa, fica mais feliz, fica mais satisfeito com os tratamentos como um todo. No mundo da cirurgia plástica, na dermatologia clássica, a gente tem essa questão preventiva, né? A gente faz alguns tratamentos preventivos. Existe a mesma lógica também na parte dental? A gente sabe que quanto antes a gente iniciar, né, um processo ali de banco de Aham, colágeno, né, menos sintomas a gente vai acabar tendo. Então, o que que as pacientes já têm buscado, né? Começou ali os sintomas da menopausa, antes de terem ficado totalmente secas, elas já estão fazendo um laser de forma preventiva. E a gente consegue ali com poucas sessões ir mantendo a longevidade da região íntima para que ela não chegue a sofrer tanto esse impacto hormonal. mas é um protocolo, assim, na idade tal, você começa a fazer um protocolo de laser, ou bioestimulador, ou hidratação. Como é que eu indicaria, por exemplo, um paciente meu? O meu normal é o paciente vem fazer uma lipoaspiração, normalmente ele tem até vergonha de falar no primeiro momento de alguma queixa íntima, e eu descubro muito próximo da cirurgia, já, doutor, dá para aproveitar e fazer uma linfoplastia, fazer coisa desse tipo. E uma vez sabendo disso, eu posso até orientar esse paciente, olha, vamos fazer um tratamento prévio. Tem uma amiga minha, um dermatologista especializada nessa área, pode fazer uma prevenção, pode fazer uma potencialização de resultado para você. Eu poderia falar dessa maneira? O que a gente sabe é que, assim, começou a ter sintomas da menopausa, começou a ter os calorões, começou as coisas ficarem diferentes, da alteração de sono, às vezes de libido. Dá para fazer um laser a cada 6 meses de forma preventiva. Já estou com atrofia, já tenho secura, já estou com fissuras ou já estou tendo escape de urina. Bom, daí a gente faz um protocolo de 3 sessões mensais e depois uma manutenção a cada 6, 9 meses Perfeito. para ir mantendo esse colágeno. E ela faz alguma coisa associada a isso, assim, em relação à alimentação, ou um treino, ou a cadeira? O que ela poderia associar para melhorar o resultado? A cadeira ela é super interessante para mulheres de qualquer idade, Qualquer idade? né? Principalmente para mulheres que desejam engravidar. Porque a gente fortalecendo a musculatura do assoalho pélvico, a gente vai sofrer menos o impacto do aumento do abdômen ali durante a gestação, que acaba empurrando Uhum. o nosso assoalho pélvico. E além disso, a disfunção do assoalho pélvico pós-parto, se a gente não fizer nenhum programa de reabilitação, a paciente pode ter um impacto até 1 ano depois do parto vaginal. Então, se a gente já fortalecer essa musculatura de forma preventiva, antes dela engravidar, a gente já está ganhando aí, pelo menos, um reforço para a musculatura. E outra coisa que a disfunção do assoalho pélvico, ela acaba também contribuindo para uma piora na diástase abdominal, que é Perfeito. bem comum no momento pós-parto, No meu por mundo. exato, por uma disfunção ali da pressão intraabdominal. Então, a gente fazendo um tratamento ali de reforço da musculatura do assoalho pélvico com tecnologia, com fisioterapia pélvica, a gente acaba também melhorando a saúde do core, que é aquela musculatura do equilíbrio como um todo.
Então, na realidade, tem um protocolo mesmo, né? Tem o protocolo da parte de pele, tem o protocolo da parte intermediária, da musculatura, voltado tanto à parte funcional, mas vai melhorar também a parte estética. Então, o paciente está Exato, sendo tratado como um todo. exato. Tem algum caso que você percebeu que o paciente mudou totalmente e ele chegou assim, poxa, ele percebeu essa mudança? Como é que foi? Como é que é a repercussão dos pacientes? Bom, a gente tem pacientes das mais variadas lá na clínica, né? A gente tem as pacientes que Imagina. buscam a questão funcional, mas eu também tenho pacientes que buscam puramente uma condição estética para se sentirem mais autoconfiantes. E aí a gente pode fazer os famosos bioestimuladores de colágeno para melhora de flacidez. O que é o bioestimulador? O bioestimulador, ele é um produto injetável que a gente vai fazer com que a própria paciente, o corpo dela produza colágeno Uhum. e deixa a pele mais firme, para aquela pele que parece que já está mais pendente, uma pele assim mais com aspecto flácido, que a gente puxa, ela estica. Perfeito. Tá? O ácido hialurônico, que é o outro produto injetável que a gente tem, ele vem para volumização. Quando as pacientes às vezes têm um emagrecimento muito importante, a vulva fica um pouquinho mais murchinha, a gente consegue devolver esse volume, o que acaba protegendo, porque o lábio externo, ele serve para proteção do lábio interno e do introito. Então, a gente devolver o volume para a região muitas vezes melhora o atrito do lábio interno, paciente que gosta de fazer uma Perfeito. bike, pedalar, a gente melhora, né, com esse volume de ácido hialurônico. E isso seria uma coisa, assim, estético-funcional, mas mais estético, né. A questão funcional que a gente devolve ali, firmeza para dentro do canal vaginal, sensações durante a relação, melhora da incontinência, isso resgata muito a autoconfiança. Hum. Eu tenho uma paciente, assim, muito especial, que ela já fez vários protocolos, ela sempre volta para fazer as suas manutenções, que ela disse que ela não lembrava mais como era ter uma relação satisfatória, né? Ela ficou muito tempo com atrofia, então ela tinha dor, tinha fissura, a relação começou a ficar ruim com o parceiro, brigavam porque ele queria ter relação, ela não queria. E ela disse assim: eu tô uma guriazinha. Eu tô uma guriazinha, eu voltei a ter lubrificação como era quando eu era jovem. Eu me sinto mais apertada e ele percebe que o canal também tá mais firme. Então, assim, parece que a gente voltou no tempo e a gente tá apaixonado de novo. Então, assim, é uma coisa super interessante, porque resgata muitas vezes uma relação, né? Ah, que fantástico. Isso a gente percebe muito na nossa área, né, na plástica, no dermato, agora na parte íntima também, é que o paciente ele busca melhor versão dele, né? Aquele que ele não consegue mais sozinho, ainda mais passado um certo momento nesse projeto que a gente está tendo, os 40 mais, eu percebo muito essa tentativa do resgate do que o corpo já mudou, mas a cabeça continua sendo jovem, né? E a gente poder ajudar nessas pequenas coisas que ele não conseguia sozinho faz muita diferença pra gente. E tem algumas outras histórias em relação a doenças também. Você estava falando antes sobre leaking, sobre fissuras. Como é que é esse relacionamento também com esses pacientes? O líquen escleroso é uma doença autoimune, então ela é uma doença inflamatória crônica que tem uma alteração genética. A pessoa, quando abre um quadro de líquen, ela vai ter que tratar para sempre. Autoimune é quando ela contra ela mesma, né? A Ela doença contra ela mesma. Exato, ela contra ela mesma, e é uma doença crônica, tipo pressão alta, Aham. diabetes, né, que a gente sempre tem que fazer algum tipo de tratamento. E o líquen, ele vai, hã, atrofiando toda a região íntima, então a gente tem muitas vezes uma fusão dos lábios, ela perde o lábio interno, ela pode ir fechando o canal Ela pode vaginal, perder. pode perder o Ah. lábio interno, pode fechar em cima do clitóris, fazer uma fimose pelo Uhum. líquen e pode ir estreitando o canal. E é uma doença que ela é confundida com candidíase de repetição porque ela dá coceira, Exatamente. ela tem umas placas brancas e ela dá muita fissura. E nessas fissuras começa a ter dor e a paciente também tem desconforto na vida íntima. E eu tenho um relato de uma paciente que foi muito bonitinho, que ela fez o protocolo do Uhum. laser associado com um injetável, né, um skin booster, que é um ácido hialurônico bem fininho, que ele serve para hidratação da nossa pele e também pode ser aplicado ali na mucosa. E ela fez as 3 sessões, voltou para revisão e na revisão ela disse assim: "Doutora, eu só tô aqui porque eu vi um post teu com a Vagina Sem Neura", que é uma grande amiga minha, ela é fisioterapeuta pélvica, "que vocês falaram sobre líquen e eu pensei, eu devo ter essa doença. E eu vim te procurar, tu fizeste o diagnóstico e a gente começou o tratamento. E fazia 2 anos que eu não sabia como era estar bem, estar sem fissuras. Fantástico. Então, hoje eu tô muito grata, muito feliz. Depois de um tempo ela engravidou
porque ela voltou a ter relações Nossa, melhores com o parceiro. Então aí a gente vê que a gente pode mudar a vida das mulheres com tratamentos minimamente invasivos, muito confortáveis e que são fáceis de aplicação. A paciente vai no consultório e aplica, não precisa de uma internação hospitalar como uma exatamente. cirurgia, Exatamente. né? Essa é a lógica, a gente entregar o melhor da gente para que o paciente possa ter a melhor versão dele, né? Seja nos tratamentos mini-invasivos, seja nas cirurgias menores. E a lógica de mercado, inclusive, está sendo essa. Cada vez mais a gente está tendo melhores tecnologias, melhores associações de tratamentos que já existiam antes para entregar isso aí. E, poxa, você é um exemplo vivo de que ser especialista no segmento, você consegue não só transformar a parte estética, mas a parte funcional, mas a parte da a vida do paciente. Eu acho que esse é o nosso grande propósito como médico, né? A gente poder através do nosso trabalho, a pessoa ter a melhor versão dela que ela não conseguiria sozinha, mas também da maneira mais minimamente invasiva possível, com mais tecnologia, com mais assertividade, e assim ela poder ter a vida que ela merece ter, e inclusive com a família como um todo. A gente acaba mudando a família das pessoas, né? E, Fabrício, hoje você pedir, escolher essa especialidade, ele escolheu na realidade, né? Você não escolheu, ela Exato. acabou escolhendo. Quando você percebe hoje o futuro desse segmento, como é que você está percebendo para que lado está indo tanto a indústria quanto os próprios pacientes? Está tendo isso que você fala da rede social, ter aflorado mais essa descoberta, você tem percebido nos anos agora, já é de muito tempo? Como é que você está imaginando para que lado vai isso? A gente tem publicações científicas sobre tratamentos íntimos no PubMed, que é a maior biblioteca, né, médica, desde 2007. Então, em termos médicos, isso é Bem recente. recente, é. Né? A gente sabe que tem muito ainda para se estudar, tem muitos tratamentos que ainda não têm um tempo de follow-up, um tempo de acompanhamento muito grande, mas a gente vê que na prática funciona. Só que cientificamente a gente precisa de A muito comprovação, acompanhamento, comprovação para a gente poder falar em termos científicos, né? Em uhum. termos assim acadêmicos. O que eu vejo? Esse segmento ele tem crescido, existe muita curiosidade, porque existe um tabu muito grande sobre genitalidade, sobre sexualidade, né? E também sobre a questão feminina, né? Mas eu tenho percebido que está mais claro, sabia? Pelo menos lá no nosso consultório, como a gente não é especialista dessa área, chega muito essa parte de lipoaspiração, de contorno corporal como um todo, os pacientes eles têm mais curiosidade, eles perguntam mais, assim. Era algo que É, não acontecia antes, 10 anos atrás, ninguém me perguntava nada sobre isso. eu acho que a gente está num tempo em que os tabus eles estão sendo quebrados, as pessoas têm mais liberdade de falar. Algumas pessoas ainda se sentem constrangidas, mas elas têm curiosidade. Né? E como a gente tem espaço para poder falar sobre isso, poder falar sobre os tratamentos, e é uma coisa relativamente nova, eu vejo que é uma área que ela está em franca ascensão, assim, não só do ponto de vista de busca das pacientes, ó, eu descobri que eu posso ficar bem da minha região íntima. Eu não preciso mais sofrer sozinha. Perfeito. Eu não preciso me mijar de rir, que é um termo antigo que fala sobre incontinência urinária, né? É um jargão que fala que a pessoa fez uma pressão tão grande na barriga que o xixi escapou. Então, assim, existe desconforto íntimo há muito tempo. A minha avó foi uma paciente que sofreu muito com incontinência urinária e na época o que tinha para fazer era cirurgia. A minha mãe agora tá talvez com o início de incontinência urinária, a gente já vai começar com tecnologias para ela não precisar tão cedo de um procedimento mais invasivo. Então eu vejo que esse conhecimento ele está se pulverizando, né, popularmente e também no meio médico. Tem muitos colegas querendo se aventurar, se especializar, estudar. Já tive vários colegas em congresso perguntando: e aí, quando é que vai fazer teu curso? Vamos começar aí. Não quer nos ensinar laser, Fantástico. injetáveis? O que tu tem para compartilhar? E eu faço isso também com muito carinho lá com os residentes. É uma coisa, assim, meio de propósito de vida, de compartilhar conhecimento. Acho que é uma coisa que, quando a gente divide, a gente multiplica, né, David? Tu faz isso Fantástico. muito bem. Fantástico. Então, acho que o futuro do rejuvenescimento íntimo ele é muito promissor. E quem fizer com respeito, com ética, com empatia, vai conseguir transformar muitas vidas de muitas mulheres. Não, e eu percebo que essa comunicação mais assertiva, pô, você é uma pessoa super cômica, super feliz, assim, muito, muito próxima aos pacientes, né? E isso acaba aproximando muito, porque, tipo, eu percebo que os pacientes já têm vergonha naturalmente de falar, né? Mais para um assunto que não seria tanto difundido no passado, agora, graças a Deus, está sendo um pouco mais. E esses canais que a gente utiliza, seja os podcasts, seja o YouTube, essas empreitadas que a gente faz para poder ajudar eles, tem facilitado muito essa vida deles, tanto a parte funcional quanto a estética.
estética, o casal como um todo. E, poxa, a gente tem que valorizar isso aí. E é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque às vezes, para se comunicar com o paciente, tem que usar alguns termos, né, que não necessariamente só vai falar vulva, vagina, às vezes eles ficam meio, fica muito cientificado, né, é muito mais o nosso mercado, o nosso meio. E elas procuram, assim, um acolhimento, né, e você é uma pessoa que acolhe muito bem, né. Aham. Eu sei que você tem várias histórias engraçadas, né, que elas falam em relação para ti. E hoje, quando você percebe essa comunicação que está tendo mais assertiva agora, volta tanto para a rede social como Instagram, como também para agora nos podcasts, como nos YouTubes, isso tem aproximado mais? Você acha que tem afastado mais ou aproximado mais essa comunicação mais aberta? Eu vejo assim, eu tenho um TikTok, tá, David? O Tem meu TikTok também? Mas TikTok, sem dancinha ou com dancinha? meu TikTok eu falo sobre pepeca, porque lá eu sou mais engraçada, Exatamente. e eu tenho 150 mil seguidores. Eu tenho um vídeo que viralizou com 8,8 milhões de visualizações, que eu falava sobre escurecimento íntimo, e tinha uma imagem de uma vulva escura. E eu comecei a fazer vídeos, assim, engraçados sobre o tema, porque isso aproxima, e o TikTok é uma rede que ela permite que a gente seja um pouco mais cômico, um pouco mais leve. Perfeito. Eu vejo que ainda existe algum preconceito das pessoas de falarem de forma mais engraçada nas redes sociais, né, mas, tem os próprios pacientes no consultório acabam chegando: "Ai, doutora, minha pepeca está desorganizada", e eu chego: "Meu Deus do céu, o que será que é isso?", né. Eu fico imaginando a cena. Então, uma pepeca desorganizada, gente, nada mais é que uma vulva que está flácida e sem volume. Uma paciente que Perfeito. teve um emagrecimento de mais de 30 quilos, né? Ela fez um programa de reeducação alimentar. E esse emagrecimento rápido, importante que acontece pós-cirurgia bariátrica ou pós alguma dieta restritiva, ele acaba repercutindo muito lá embaixo. Então, a vulva, ela fica desorganizada. Né? A gente tem uma pepeca desorganizada. Daí tem a outra que chega e fala assim: doutora, tem a pepeca do Nemo. Eu, meu Deus, que é Do Nemo? isso? A do Nemo. A do Nemo é que tem uma nadadeira maior que a outra. Ou seja, um dos lábios internos, ele é mais projetado em relação ao outro lábio. A gente tem uma assimetria, uma diferença de tamanho ali das regiões. Então eu escuto assim as mais variadas coisas e eu acho que é interessante, os pacientes gostam, que eu tenho um bom humor para Uhum. lidar com isso. E algumas eu chego assim com um apelido, outras eu digo, tá, e como é que tu chama? Vamos lá, vamos conhecer a tua. Daí vem Preciosa, a tua Mary Jane, cada uma tem um nome. E eu acho que a gente tratar com carinho a nossa região íntima, a gente está tendo uma relação mais íntima com a gente mesmo, né? A gente tem aí um amor próprio muito grande para a gente conseguir até levar com mais humor e mais leveza, né? Eu acho que o ponto é exatamente esse. A gente, como médicos, né, a gente tem que, o nosso objetivo é se aproximar do paciente para mostrar para ele que aquela dor, aquela situação que ele está passando não é tão grave quanto ele imagina e tem solução e a gente pode ser próximo a ele. Ainda mais no momento agora que está tudo, as coisas estão cada vez mais sendo automatizadas, né, inteligência artificial, todas as automações estão acontecendo. Quanto mais humano a gente conseguir ser, melhor. E o povo latino, a gente mesmo, né, como de maneira geral, a gente gosta dessa proximidade, a gente gosta Exato. de saber que a outra pessoa ela se importa com a gente e ela não está levando aquilo como uma situação difícil, uma coisa, um tabu, coisa desse tipo. Para mim faz muito sentido. Quando eu vi, quando eu fui estudar sobre vocês, né, sobre o que você fazia, eu achei muito legal, achei muito inclusiva o ponto. Porque em alguns momentos ela está com vergonha, em alguns momentos ela não está tão próxima ainda, nem todo mundo é tão extrovertido, né? E a gente perceber que tem uma pessoa que está do outro lado, que está levando uma boa, levando de maneira leve, fica mais fácil falar as coisas, fica mais fácil ela falar os problemas que ela tem, se abrir um pouco mais. Então, acho que o trabalho que você faz, eu admiro muito, assim, tanto é que a gente está aqui conversando, né? E faz toda a diferença para as pessoas, é a utilidade pública, na realidade. E quanto mais os colegas entenderem que essa veia mais de leveza não é desmerecer a parte científica, não é desmerecer Exato. o que a gente sabe, ter doutorado, ter mestrado, todos os títulos que nós temos, mas sim se aproximar do paciente, mais próximo a gente vai estar dos nossos objetivos maiores, que é não causar dano e promover o bem. Então, eu acho que você faz isso muito bem, acho que é o ponto maior que você Obrigada, faz. querida. Não, mas só tô constatando, você já faz isso. O meu prazer é exatamente constatar isso. Fora isso, quando eu percebo que a evolução da cirurgia plástica, né, em relação à parte íntima, ela tem modificado também para a parte mais minimamente invasiva. A dermatologia, com seu grande conhecimento da parte de lasers, a parte de tratamento de pele como um todo, tem melhorado esse suporte. Eu acabo percebendo no futuro
que no futuro já presente mesmo, que isso, além de não ser mais tabu, ele acaba sendo algo mais procurado diretamente, como também ele pode ser feito de uma forma mais programada. Então, se eu tenho um paciente jovem hoje, um paciente entre volta dos 30 anos, mais ou menos, 25, 30 anos, ainda não teve filhos, ou se teve, está se preparando para fazer filhos, ele é um paciente que eu posso também orientar, do mesmo jeito que a gente tem as orientações de pele, use protetor solar, faça hidratante, eu posso pensar também na região íntima? A gente fala que a pele da região íntima é uma pele como qualquer parte do Perfeito. corpo, né? Já existem produtos de skincare para região íntima, e isso voltado para tratamento anti-idade, para clareamento da região, para melhora da qualidade da pele como um todo. Então, assim, hidratar a vulva, o lado de fora, né? É super importante, porque é uma região que vai sofrer o impacto da depilação, da relação sexual, da roupa apertada, da bike, né? Sim. Então, é uma região que ela tá ali realmente sendo muito atritada. Hidratante, existem vários. Agora existem hidratantes para região íntima. Tem linhas desde sex shop até do Boticário, voltada para essa região. Existem várias possibilidades, né? E quando a gente hidrata ali, a gente até previne que escureça, né? Tem a grande neura, a grande dor das pacientes é o escurecimento íntimo. Não me pergunta por quê. Mas eu vejo que existe uma grande busca para ter um clareamento ali da região. Se a gente já hidratar ali, a gente já está protegendo, a gente já está fazendo um tratamento preventivo para não Mas a escurecer. hidratação tipo diária, Diária, como depois do banho, coisa desse tipo? skincare. Skincare íntimo. Tá, me explica, porque eu não sei essas coisas, tá? Então, o skincare íntimo, Como é que ele faz isso? consiste no uso de um sabonete com pH adequado para a região, que Uhum. não agrida, né? Tem esfoliantes que podem ser aplicados uma vez por semana, depois da depilação, ou depois, né? Escolhe um dia, quem já não tem mais pelos ali na região, escolhe um dia na semana para fazer uma esfoliação da região. E hidratação diária, que nem a gente passa produtos no rosto, a gente também pode cuidar da nossa vulva. Ah, mas é difícil ser mulher, hein? Bota pelo, bota hidratante, faz esfoliante na foto. Meu Deus do céu. Não é fácil ser mulher, mas eu vou te falar assim, olha, é muito bom ser mulher. Show, isso aí. É muito gostoso. Show, show. E nesse processo, você orienta os pacientes também assim no nos pós-procedimentos? Ele vai fazendo essa manutenção enquanto faz os tratamentos, é isso? Isso. Eu tenho orientação também de produtos para dentro do canal vaginal para pacientes que têm já atrofia da menopausa, Uhum. né? A gente tem uma orientação para clareamento específica para isso. Nós temos uma organização dependendo da queixa da paciente, mas existe sim um cuidado íntimo do ponto de vista dermatológico. Em relação aos pacientes que fazem reposição hormonal, você percebe uma diferença no tratamento? Vocês indicam, vocês mandam para outro colega? Como é que funciona essa relação com os outros colegas relacionados a essa área? A gente tem colegas ginecologistas e endocrinologistas muito bons que fazem, né, um trabalho excelente de reposição. Eu acabo referenciando, né, Perfeito. porque acho que daí já invadi demais o espaço dos outros. E eu vejo que as pacientes que fazem reposição, elas vão também melhor com tratamento com laser. Elas também têm um desempenho melhor ali de resposta com a aplicação da tecnologia, da cadeira, porque elas têm mais hormônio para conseguir, né, melhorar a celularidade da região, melhorar a circulação, melhorar o colágeno e tudo mais. E além desses cuidados que a gente já está falando, os cuidados que ela vai fazer diariamente, os cuidados que ela vai fazer diretamente com a dermatologista voltada para esse segmento, né? Com o seu ginecologista fazendo seus cuidados relacionados à parte de colo e adentro, a parte de reposição hormonal. Qual é o guideline que a gente poderia passar para o paciente que já está tendo algum tipo de sintoma, seja funcional, seja a preocupação estética, e esse paciente já está nessa faixa etária dos 40 anos em diante, como é que eu posso orientar ele para ele ter um bom conforto dessa região? A gente sabe que o suporte nutricional ele é super importante, né? A gente tem que se alimentar bem, muitas vezes fazer algum Isso tipo como um de todo? reposição, né? Existem suplementos que melhoram ali a produção de colágeno quando a gente faz uma tecnologia. A gente tem hoje colágeno via oral, tem coenzima Q10, tem antioxidantes. Temos diversas opções aí para a gente potencializar os nossos resultados. Mas o principal é que a gente tenha uma vida saudável, que a gente faça atividade física regularmente, que a gente durma bem, que a gente se alimente bem, né? Que a gente esteja bem como um todo, porque nós somos um organismo,
né? Não adianta eu só fazer um tratamento numa região pequena, que é a região íntima, e esquecer de cuidar do resto. Essa é a grande lógica, assim, a gente acaba, como especialista em tratamento, a gente acaba pegando algum segmento para poder ser especializado, entregar uma entrega melhor, mas a gente vê o paciente como um todo, né? Eu sei que você faz um tratamento muito próximo, um acompanhamento muito próximo também com o pessoal da fisioterapia, né? E relacionado a isso. Onde entra a fisioterapia dentro do teu trabalho? A fisioterapia pélvica, ela, na verdade, é uma especialidade incrível, em que são feitos muitos diagnósticos, às vezes de dor na relação, flatos vaginais, até o acompanhamento pré-parto, né, para paciente que queira ter um trabalho de parto vaginal. E os exercícios íntimos, eles são tão importantes quanto a cadeira, né? A gente sabe que um tratamento acaba complementando o outro. Então, a gente não é ensinada a Uhum. fazer exercício íntimo, mas a gente deveria, porque isso previne uma incontinência lá na frente. Então, acho que é um trabalho complementar muito importante. Ah, que legal. Tu vê, a gente vira, fala do assunto de especialidade, mas a gente acaba voltando para um ecossistema, né? Então, assim, Exato. a gente falou aqui da ginecologia, falou da dermatologia, falou da cirurgia plástica, falou da fisioterapia, falou da nutrição, da parte de treinamentos. Então, quando a gente não vê o paciente como um todo, a gente acaba pecando, né? Uhum. E uma coisa que eu ouço muito no segmento da cirurgia plástica, é, doutor, eu vim aqui para resolver minha vida. Eu disse, não, peraí. A gente vai melhorar no segmento que eu sou especialista, mas para resolver a sua vida, só você pode fazer isso. A gente fala, eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte, né? E o que você percebe quando começa os tratamentos? Qual é essa parte que você pede para isso para ajudar no seu tratamento? É que normalmente as pacientes elas vêm encaminhadas, né? Ah, já vem encaminhado direto. Eu trabalho numa clínica multidisciplinar e muitas vezes os pacientes já passaram com outros colegas, né? E eu tenho inclusive ginecologistas que me encaminham pacientes que elas já iniciaram reposição hormonal, mas elas não fazem a tecnologia, né? E vice-versa. Eu tenho pacientes que Ótimo, eu acabo referenciando. Então acho que esse tratamento em conjunto ele é muito rico, né? A gente acaba tendo um resultado ainda melhor quando a gente trabalha em equipe. ótimo, que aí o paciente ele fica sendo visto como um todo, assim. Os Exato, melhores resultados que eu percebo, lá na gente, seja cirurgia plástica, seja nos outros segmentos, essa união, até porque o paciente se sente mais seguro, né? Ele, exato. olha, o doutor tá vendo essa parte, o doutor tá vendo a outra, esse aqui vai me ajudar na parte que eu tô com dificuldade. E os pacientes mais comprometidos são aqueles que têm melhores resultados, né? Mas uma curiosidade agora pessoal, né? E os homens, eles chegam com alguma queixa relacionada a isso também para as mulheres? É que no meu consultório, normalmente, os homens só vêm porque quando a mulher manda, né? O paciente masculino, quando se opera comigo, a mulher mandou ele operar. E assim, existe ao contrário, no caso da dermatologia íntima, em alguma situação, você tratando a parte dermatológica de alguém, ou sendo encaminhado por alguém, algum homem em relação à parceira falou alguma coisa sobre isso e encaminhou o paciente para você? Isso é um pouquinho delicado, porque os homens acabam não falando tanto, até para Exatamente. não gerar nenhum tipo de Não estigma, quer apanhar, né? na sua maioria. Claro que Exatamente. existem homens, né, que acabam falando sem dó nem piedade, Ah, de maneira mas agressiva? existem todos os tipos de homens, né, Ah, David? A gente sabe e tem pacientes inclusive que buscam o tratamento por alguma crítica do parceiro ou de algum parceiro prévio mais abusivo, e a gente tem que estar diante da dor da paciente. Tá, mas você quer fazer esse tratamento para você ou para o outro, exatamente. né? Porque se for para o outro, a gente tem que repensar, inclusive repensar a relação. Fantástico. Né? Mas o que eu percebo na imensa maioria é que os pacientes eles mais elogiam depois do que criticam antes. Então eles percebem que a firmeza dentro do canal melhora, eles incentivam, ai que legal que tá fazendo isso, dão apoio. Eu tenho Fantástico. muitas pacientes mulheres que têm o apoio do parceiro e eu acho isso incrível. Fantástico. É bem esse ponto. A paciente ela tem que fazer para ela, né? Ela se sentir bem consigo mesma, assim, logicamente o ecossistema como um todo melhora, o ecossistema da família melhora como um todo, ela vai ficar mas realmente quando tem esse tipo de coisa abusiva, isso acontece com a gente também, vou botar uma prótese que meu marido mandou, meu namorado mandou, e, olha, não é bem assim, é o seu corpo, né? Seria aquele negócio, seu corpo, suas regras, né? Mas nesse ponto, é ela que vai ser impactada diretamente, né? Então é muito legal saber disso que acontece também no teu segmento, que às vezes me choca um pouco também, quando eu chego assim no casal e só quem fala é o homem, né? Eu fico, poxa, mas não é legal, não tá legal isso aqui. E também como o contrário também é verdadeiro, quando a mulher meio que manda o cara, sabe? Eu, olha, vamos conversar primeiro, né? Assim, eu sou só especialista na área cirúrgica, ou na área do segmento, mas eu acho que tem que ser bom para os dois, né? Tem que ser bom para o Exato. casal como um todo, para que vocês consigam ser felizes e seja uma coisa que seja de comum acordo, mas sem fazer nenhum dano para nenhum dos lados, né? Porque a gente sabe que todo tratamento ele tem um objetivo, pelo menos do ponto de vista do médico, a gente quer beneficiar o paciente, né? A gente não quer que depois ele se arrependa no futuro porque fez uma coisa que daqui a um pouco ele não ficou tão feliz assim. E o que dá mais satisfação para ti, assim, quando você, no seu dia a dia que você olha, até porque você
nichou bem a sua especialidade. Dentro da dermatologia é algo novo mesmo, né? A gente consegue ver nos congressos que houve uma mudança natural do processo. Na gente, da plástica também, está sendo uma zona diferente. O que dá mais satisfação você perceber que você fez essa escolha te escolheu, na realidade, e você consegue perceber que está impactando tantas pessoas, você consegue ser você mesmo, ser uma pessoa super leve, super amigável. Onde é que te toca assim, no teu dia a dia? Quando você finaliza o dia, sabe quando você fecha a porta, ela é assim, putz, foi legal por causa disso aqui. Bom, o rejuvenescimento íntimo é uma área que eu tenho um carinho gigantesco, porque eu vejo que transforma a vida das mulheres. Então, eu vejo pacientes que chegam muitas vezes envergonhadas, elas ficam meio encabuladas de falar o que está acontecendo, qual é o sintoma. Eu vejo que elas já não me olham muito no olho. A gente inicia o protocolo, elas vêm na segunda sessão. Elas retornam sorridentes, maquiadas, Massa. mais, né, radiantes, tu vê que tem um brilho diferente no olhar, e elas voltam contando que foi o melhor tratamento que elas fizeram. Então, assim, de todos os tratamentos dermatológicos que eu já fiz nos pacientes, eu vejo que o íntimo, ele é o que mais impacta do ponto de vista de autoestima e autoconfiança. E no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não estava entendendo muito bem, né, esse processo e o quanto isso poderia modificar a vida de alguém. E eu entendo hoje que o rejuvenescimento íntimo para mim é um propósito de vida. Eu trabalho com prazer porque eu sei que eu vou realmente modificar, né, aquela autoestima que às vezes a paciente perdeu por estar diferente, ela não está se relacionando bem com o próprio corpo. Resgata a autoconfiança, a paciente ela se sente melhor durante uma relação. E muitas vezes resgata a própria relação dela com um parceiro, com a parceira com quem ela convive, né? E às vezes a gente salva até um casamento. Então eu já ouvi diversos relatos, as pacientes elas voltam muito gratas e essa gratidão ela é tão genuína que ela me preenche com um amor, assim, que eu acho que nenhuma área da cosmetria, da parte estética, dermatológica já me preencheu. Então eu sou muito feliz de trabalhar com rejuvenescimento íntimo hoje, porque realmente me toca o coração e eu durmo de noite pensando que eu mudei a vida das mulheres. Fantástico, acho que esse é o que rege a gente, né, ninguém deveria fazer medicina se não fosse com um objetivo maior de ajudar as pessoas e fazer diferença. Até porque como é muito sofrido pra gente, tem que estudar, tem que se manter sempre se atualizando, tem casos que às vezes, a gente se envolve muito com casos, né, se a gente não pensa dessa maneira, não tem como manter a longo prazo, né, você vai ficar acaba você não consegue entender por que algumas pessoas fazem uma coisa sem gostar, só porque o mercado jogou para aquele lado, né. Eu super concordo contigo, acho que faz muito sentido. Eu tinha sentido já isso também. Era mais para provocar realmente você colocar para fora. Amiga, queria que você desse uma mensagem final para as pessoas que têm assim, algum tipo de curiosidade ainda em relação à dermatologia íntima, os cuidados que podem ser feitos, as limitações, para que as pessoas possam cada vez mais estar próximas a essa melhor versão dela, né? Uhum. Que às vezes, por falta de conhecimento, a gente não sabe que isso pode acontecer. E é como você falou, o TikTok te ajudou, o Instagram ajudou, mas na prática ajudou as pessoas, né? Ajudou a nossa mensagem a chegar mais adiante. Quando a gente monta um projeto como esse, o 40 Mais Você, no EnjoyCast, o objetivo é exatamente chegar em mais pessoas, porque as pessoas saibam que isso é possível, saibam que você é capaz de ter a melhor versão dela, que ela não tem que ficar sofrendo, seja da região íntima, seja na plástica, seja na educação alimentar, de treino como um todo, porque a gente é um todo, né? Então, se hoje você fosse dar uma mensagem para aquela pessoa que tipicamente ele procura, mas ela ainda não te encontrou, ou ela está com vergonha, ou ela não consegue ter assim, a desenvoltura para chegar a isso, como é que você falaria com ela? Uma mensagem aberta, como a gente está nesse canal agora. Eu acho assim, tudo que incomoda a gente precisa buscar ajuda, né? Independente de qual seja a dor, hoje na medicina a gente tem diversas opções de tratamento para quase tudo, né, David? Uhum. Então, assim, se tem alguma coisa na sua região íntima que te incomoda, seja estético, seja funcional, seja uma dúvida, né? Faz uma avaliação, faz uma consulta. Na consulta, como é que eu conduzo, né? A paciente, ela fica, né, com a região íntima exposta, ela vai ganhar um espelho que ela vai olhar e eu vou mostrando as estruturas e dizendo: isso aqui é o teu introito, isso aqui é o teu canal da uretra, aqui a gente tem o clitóris, nós temos os lábios internos, lábios externos, monte pubiano e virilha, né, que é toda a região íntima. E a gente vai conhecendo a região dela juntas, né, a gente faz isso em conjunto. Então eu compartilho com a paciente o momento do exame, da avaliação, porque é uma região dela.
E as pacientes volta e meia me perguntam: "Tá aí, tá normal?" Que Querida. que eu digo? Gente, não existe um padrão estético para vulva. Cada mulher tem uma. Eu vejo diversas durante o dia e eu nunca vi uma igual a outra. Não existem vulvas gêmeas. Acho que até de gêmeas talvez tenha uma seja diferente da outra, né? E elas se modificam ao longo do tempo. Ah, teve um bebê, fez uma episiotomia, aquele cortezinho lateral ali para no momento expulsivo do parto sair melhor o bebê, já mudou. Emagreceu, ficou flácido, já modificou, envelheceu, ficou com um aspecto diferente da qualidade da pele, mudou. Então, assim, não tem padrão e não tem certo ou errado, não é uma coisa que seja igual a vida toda. Então, a gente tem que aprender a gostar de quem a gente é, e se alguma coisa incomodar, a gente tem que buscar ajuda e tratamento. A gente tem opções de tratamento para isso, a gente não precisa sofrer calada. Então, assim, se você tem alguma dúvida sobre a sua região íntima e quer ver se tem alguma forma de melhorar aquilo que te incomoda, que pode ser cor, textura, forma, até mesmo a fraqueza do canal vaginal, a gente tem formas de avaliar isso num ambiente super acolhedor e eu fico super à disposição de receber vocês no consultório, porque é uma coisa que me deixa muito feliz, né, de fazer esse trabalho de autoconhecimento da paciente junto com ela, para ela poder se conhecer e também se permitir, muitas vezes, resolver uma coisa que fica ali incomodando e martelando na cabeça e ela acha que não tem solução e que ela tem que conviver com isso, né? A Perfeito. medicina avançou e a gente pode sim trazer conforto também para a região íntima. Parece ser fantástico. E tem muita gente que fica com a dor, né, de qualquer natureza, seja dor estética, funcional, ou enfim, ou do relacionamento, né? E não busca ajuda, porque acha que não tem solução, porque as pessoas são assim, elas na cabeça de quem está pensando dessa maneira, né? E é exatamente assim que ele vai mudar. A mudar a maneira como a pessoa tem as suas relações, a maneira como a pessoa se sente como si mesma e sua autoconfiança. É dando educação. Com esse processo de educação, ela muda os pensamentos, aí muda os sentimentos e o comportamento muda. Aí com essa mudança de comportamento vai vir resultados melhores, seja na vida pessoal, seja na vida das pessoas ao redor como um todo. Eu acho que essa é a nossa missão, né? É educar, trazer conhecimento para que elas realmente, pô, pensar de maneira diferente, vai ter outros sentimentos relacionados àquela dor, né? Vai procurar uma ajuda, muda o comportamento e assim vai ter um resultado melhor. Por isso, quais são os canais, onde é que a gente pode achar nas redes sociais como um todo, além daqui no da Enjoy Clinical Class, onde é que eu posso achar no TikTok, no Instagram, no YouTube? Bota teus canais para a gente poder mostrar, passar para as pessoas. Então tá, no Instagram eu tô com @dra.fairuzelena, doutora Fairuzelena. No TikTok eu estou como dermatologia íntima feminina e é uma mulherzinha com um vestido Um vermelho, avatarzinho. que parece o emoji, mas não é, sou eu. Eu tenho também um site, né, que se colocar no Google, meu nome é fácil de achar. Comecei um canal no YouTube, de repente agora com esse podcast eu começo a alimentar um pouquinho mais ele, Com certeza vai ter corte para lá. A gente vai né? te ajudar nisso aí. E eu também atendo no Instituto Burme Bastos, né, que tem o Instagram próprio e tem site próprio também, Sim, aqui em Porto Alegre. aqui em Porto Aqui em Porto Alegre. Alegre. Aham. E no Rio de Janeiro são a parte mais acadêmica, A né? parte acadêmica, Mas isso. dos cursos, dos treinamentos que você faz para os outros colegas médicos que estão começando a despertar para Vinculados isso aí. aqui em Porto Alegre, provavelmente no futuro, aguardem. Perfeito. Mas muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento. Espero que as pessoas possam aproveitar isso aí e conseguir melhorar a vida delas através desse conhecimento e da aplicabilidade direta. Porque é o que a gente faz. A gente ajuda as pessoas a ter a melhor versão dela através do nosso trabalho. Quando elas fazem, ela tem esse conhecimento, fica mais fácil chegar na gente. Obrigado mesmo, querida. Muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade e quem sabe a gente começa aí outros projetos no Por futuro. favor, essa é a ideia. A ideia é beneficiar as pessoas. E você que ficou com a gente até agora, seja bem-vindo ao Joy Clinic Cast. Esse canal é totalmente voltado para você que quer aprender um pouco mais sobre bem-estar relacionado à alimentação, treino, cirurgia plástica e procedimentos que podem mudar a sua vida. Porque o nosso objetivo é esse, que você tenha a sua melhor versão.